Muito bem, pessoal, prestem atenção. E feliz quarta-feira, aliás. Então, aparentemente, nós mexemos em um vespeiro esta semana, discutindo o que me parece ser a teoria mais viável relacionada ao assassinato de Charlie Kirk, de que o microfone pode ter sido adulterado, pelo menos é a teoria que tem mais evidências para sustentá-la. Mas se esse fosse o caso, isso sugeriria, obviamente, que a equipe de áudio e vídeo do Charlie estava de alguma forma envolvida nessa conspiração, consciente ou inconscientemente. E eu preciso dizer isso. Terrell Farnsworth correndo para tirar a câmera atrás da cabeça do Charlie minutos depois que ele morreu. Além disso, aquele pequeno selfie que ele gravou de si mesmo declarando que Charlie estava morto segundos após sua morte. Isso não vai ajudar as teorias da conspiração. De qualquer forma, a próxima pergunta lógica para nós foi: quem realmente microfonou Charlie Kirk? E a resposta, senhoras e senhores, meio que abriu outra caixa de Pandora. Agora você vai dizer: eu simplesmente não acredito mais em você, Candice. Isso não é possível. Simplesmente não é possível, Candice. É isso que você vai dizer. Bem-vindo de volta ao Candice. Ok, muito rapidamente, porque prometi isso pra vocês ontem, quero primeiro falar brevemente sobre o colar que Charlie Kirk estava usando no dia 10 de setembro. Como todos sabemos, era um pingente de São Miguel. Pingente de São Miguel. Houve muita polêmica sobre esse colar, uma quantidade bizarra de histórias relacionadas ao colar, e ele meio que se tornou um símbolo entre os capangas da Turning Point USA. Ouça só. Então Gigi e eu ficamos no nosso quarto e naquela manhã ele acordou super cedo e entrou no nosso quarto, foi até o banheiro porque era lá que estavam a aliança de casamento dele e o colar. E ele entrou e pegou aquilo. E o colar dele tinha uma cruz e tinha a medalha de São Miguel, a medalha de São Miguel. Sim, eu uso todo dia. Uau. É tão bonito. É. E então, quando finalmente liberaram, eu entrei no carro. E eu peguei minha bolsa e pendurado sobre ela estava o colar do Charlie, que tinha uma cruz e medalhas. E eu tinha ouvido que estavam procurando por isso. E aí o policial falou: estávamos procurando por isso. Eu disse: eu peguei. Então eu simplesmente peguei. Na verdade, esse era um colar que a Erika deu para o Charlie quando eles estavam namorando. E ela disse: você é cristão, por que você não usa uma cruz? E ele disse: não sei, é que eu não sou de usar joias. E aconteceu algo em que ele se sentiu pressionado e sentiu o peso do mundo sobre ele. E ele colocou aquela cruz e nunca mais tirou. Até que ele foi assassinado e as pessoas que cuidavam dele arrancaram a cruz enquanto tentavam salvar sua vida. E agora a Erika carrega essa cruz com ela o tempo todo. Quando estávamos prestes a ir embora, finalmente conseguimos acesso ao carro de novo e a Erika estava pedindo por um colar que o Charlie estava usando. É um colar de cruz e tinha alguns medalhões. E quando entrei no banco de trás daquele carro, peguei minha bolsa e aquele colar estava preso de alguma forma, meio que pendurado sobre a bolsa. Então eu entreguei para o Mike e disse: Mike, quero que você dê isso para a Erika. Foi um conforto para ela. Há muito o que dizer sobre isso. Primeiramente, por que os policiais estavam procurando o colar? Como os policiais sequer sabiam que o Charlie estava usando um colar naquele dia? Havia uma teoria depois que as pessoas começaram a perceber como era estranho que todos tivessem uma história pessoal sobre esse colar. Começou a circular uma teoria de que talvez fosse o colar que estava armado. E eu gostaria de dizer categoricamente que não acredito nessa teoria. Eu realmente não acredito que esse tenha sido o caso. Na verdade, descarto fortemente essa teoria por dois motivos muito simples. Primeiro, isso deixaria as coisas ao acaso. Havia a possibilidade de Charlie não colocar seu colar de São Michael naquela manhã. Também havia a possibilidade de, ao viajar em uma cabine altamente pressurizada em um avião naquela manhã para Salt Lake City, algo ter dado terrivelmente errado. Simplificando, com todo o planejamento necessário para armar algo assim, eles não teriam introduzido uma variável totalmente fora do controle deles. Tipo, espero que ele use o colar dele hoje.
E eles também não teriam colocado Mike McCoy, Blake Neff e toda a equipe que estava a bordo. Aquele jato viajando com Charlie com um explosivo. Então eu simplesmente descarto completamente essa teoria. É muito mais provável que o motivo do foco no colar, o motivo dos federais estarem procurando por esse colar, o motivo de ele ter sido dado para Erika é porque, se a nossa teoria estiver correta, ele continha resíduos de explosivos. Provavelmente esse teria sido o único objeto com mais resíduos de explosivos, porque estava no peito dele. Seria simples assim. E se os federais estivessem envolvidos, como todos suspeitamos, eles teriam dito: ok, onde está isso? Precisamos garantir que vamos nos livrar desse colar de alguma forma. E a aposta mais segura teria sido dizer: bem, vamos entregá-lo para a viúva dele. Agora, como discutimos ontem, quando você considera essa teoria de que o microfone do Charlie foi adulterado, de repente, cada pequena estranheza nessa história, cada detalhe estranho a partir de 10 de setembro começa a fazer muito mais sentido. Para recapitular rapidamente, preparamos esse gráfico para vocês. O microfone adulterado ajudaria muito a explicar por que os cães farejadores de bombas foram mantidos longe da cena. Certo, porque eles teriam sentido o cheiro do explosivo. Porque a cena do crime foi imediatamente asfaltada e o solo foi escavado. Isso porque resíduos de explosivos, como aprendemos, realmente aderem ao solo. É isso mesmo. Altamente absorvido pelo solo. Então eu posso mostrar isso para vocês aqui. Acho que temos um pequeno artigo científico que vocês podem procurar. Você pode pesquisar isso por conta própria, mas diz que a baixa solubilidade em água e a alta absorção no solo do PETN em particular, se considerarmos que esse é o explosivo, seria muito problemático. E, de fato, seria necessário escavar o solo. Nós apresentamos para vocês Dan Merrill, que era o cara que foi chamado para asfaltar em um domingo. Bem, na verdade, mais adiante, na entrevista dele com Jimmy Rex, ele descreve como, na verdade, ele foi a segunda pessoa, ou a segunda equipe, por assim dizer, que chegou antes mesmo dele ter chegado naquele domingo. Apenas alguns dias depois, eles enviaram outra equipe do governo para ir lá e escavar todo o solo, de 20 a 25 centímetros de profundidade. Ouça o que ele disse. Quando eu cheguei, tirei fotos de como estava o local. Eles tinham removido cerca de 25 centímetros de terra ao redor de todo o local. Certo? Agora dá para ver os blocos de pavimentação. Tudo embaixo, uns 25 centímetros, foi escavado. Por que você acha que eles escavaram tanta terra? Você acha que eles estavam tentando garantir que pegariam qualquer fragmento de bala ou qualquer coisa que estivesse ali? Eu não estava olhando para isso por esse ângulo, cara. Sério? Eu não. Nem pensou nisso? Não passou pela minha cabeça? Bem, minha resposta para isso seria, como eu disse, seguindo essa teoria, que é por causa da alta absorção do solo. É uma característica do explosivo PETN. De novo, outra coisa que simplesmente se encaixaria, porque os federais estavam procurando o colar do Charlie Kirk. Pelo mesmo motivo, resíduo de explosivo. Por quê? Parece haver pedaços de plástico preto ou vidro estilhaçado por todo o SUV que transportou Charlie para o hospital. Isso seria da bicicleta de estrada. Isso se encaixaria perfeitamente. Isso faria sentido? Por quê? Não há nenhuma filmagem disponível ou relatos de testemunhas oculares de alguém sendo visto disparando um tiro do prédio Lucy. Isso é uma grande e estranha anomalia aqui. Por que não temos isso? Sim, eu vi ele atirar. Sim, porque nenhum tiro foi realmente disparado do prédio Lucy. Por que os federais não fizeram o teste padrão de resíduo de disparo, GSR, quando Tyler Robinson foi levado? Porque eles sabiam que ele não passaria no teste. E isso não ajudaria eles no tribunal se Tyler Robinson, que eles dizem ter capturado após uma caçada de 33 horas e 1 minuto a mais, reprovou no teste de resíduo de disparo, especialmente quando dizem que ele estava usando a mesma roupa. Isso também explicaria por que Tara Farnsworth violou a cena do crime. Imediatamente e de forma bastante ousada para remover o cartão SD daquela filmagem traseira, porque teria registrado que o tiro de 3006 que teria decapitado Charlie não aconteceu. Além disso, isso explicaria por que, de forma incomum, não havia ambulância de prontidão. Eu sempre tinha uma ambulância de prontidão nos meus eventos do Turning Point USA, quando estava em turnê. Isso é uma anomalia. A resposta para isso seria porque, bem, os paramédicos teriam visto os pedaços quebrados do microfone Rode e todas as outras evidências que não sustentavam uma ferida de tiro.
Esse seria o motivo pelo qual, sob essa teoria, apenas a equipe de segurança dele o transportaria. Novamente, estamos apenas pensando, enquanto ainda é legal fazer isso. Por fim, isso ajudaria a explicar por que Erika foi rápida em perdoar Tyler Robinson diante do mundo mais rápido do que conseguiu perdoar Dravsky quando apareceu semanas depois, parecendo uma assassina e dizendo que estava tão brava com Dravsky, muito mais brava do que estava com Tyler Robinson. Tão bizarro. Tão bizarro. Bem, é fácil perdoar alguém se você sabe que a pessoa não fez nada. Eu provavelmente também conseguiria perdoar alguém que não fez nada contra mim. Eu não sei. Enfim, para seguir em frente, ontem fomos inundados com e-mails de pessoas que trabalham na área de mídia, especialmente na área de áudio, e elas estavam absolutamente indignadas e insistentes. Elas não conseguiam expressar o suficiente o quanto seria absolutamente inapropriado, sem sentido e totalmente irrelevante colocar o microfone do Charlie por dentro da camisa dele. Um ponto que mencionei brevemente ontem, mas no qual não insisti muito. Pelo menos eu não insisti o suficiente nisso, aparentemente. Novamente, então isso é só recapitulando. Para meus colegas que não são técnicos, estamos nos referindo ao microfone sem fio do Charlie, não ao de mão. Aqui está ele de novo, aquele Rode Mic Pro preto em formato quadrado. Ele também possui capacidade de gravação e tem um fecho magnético que o prende à sua camisa, do outro lado da camisa. E aqui está como eles colocaram no Charlie em 10 de setembro. Então eles colocaram o fecho magnético do lado de fora e o microfone Rode do lado de dentro. Agora, se você quer captar um áudio claro e nítido, você não coloca o microfone do lado de dentro da camisa de alguém, certo? Isso seria simplesmente tolice. Seria como se a gente estivesse apresentando o programa e, sei lá, colocasse tipo A gente não faria isso. Por que iríamos querer aquele barulho da minha camisa se mexendo? É realmente uma questão de bom senso. E as pessoas que nos enviavam e-mails estavam muito frustradas com isso. E ao analisarmos a questão, será que era assim que eles sempre faziam? Eles sempre foram, você sabe, incompetentes? Bem, tivemos um tempo, senhoras e senhores, e eu disse para vocês. A primeira parada da turnê, onde vi isso como uma novidade, foi a primeira turnê em campus universitário onde eu não fui destaque, junto com Charlie Kirk, devido à pressão dos colegas sionistas, à pressão externa dos colegas sionistas desde que saí do Daily Wire, isso se estendeu ao Charlie Kirk. Eles não queriam mais que ele se associasse comigo. E foi aí que parece que a equipe começou a introduzir a redundância da bicicleta de estrada sem fio. Novamente, isso também foi admitido para mim pelo Terrell Farnsworth ao telefone. Então isso não é imaginação. Isso não quer dizer que não tenha havido algum evento isolado em que ele tivesse essa redundância, mas como regra, isso não era algo que o Charlie tinha. Ele simplesmente mantinha o microfone de mão. Isso começou no outono de 2024. Eles estavam sendo doutrinados para isso. E devo mencionar que no início, quando começaram a introduzir isso, realmente colocaram o microfone sem fio no Charlie, de uma forma que fazia sentido para o áudio do lado de fora da camisa dele. Dê uma olhada. Isso é 5 de setembro, na Universidade de Wisconsin, em Madison. Bem, ele não tinha microfone. No dia 11 de setembro, na Universidade do Norte do Texas, ele está com o microfone. E está! Mas você pode ver que está do lado de fora da camisa dele porque isso faz sentido. No dia 18 de setembro, ele estava na Universidade de Pittsburgh. De novo, você pode ver o Tyler. Quer dizer, Tyler, o Charlie está com o microfone do lado de fora da camisa. Isso faz sentido. De repente, em 8 de outubro, na Universidade de Nevada, em Reno, Charlie está com o microfone por dentro da camisa. E então vemos que no dia 11 está por dentro da camisa dela. No dia 30 de outubro, está por dentro da camisa dele. Essa é aquela expressão que eu falei pra você que usamos aqui nos Estados Unidos, chamada de ferver o sapo devagar. Introduzindo algo novo para que ele não perceba de verdade e então mudando uma coisa, fazendo com que ele se adapte para que não questione. E então, eis que algo não faz muito sentido, mas você meio que já está acostumado com aquilo que não faz sentido. Fervendo o sapo devagar antes que ele perceba que está ficando realmente quente aqui dentro. É hora de pular para fora da panela. E a pergunta é por quê, certo? Por quê? Por que eles fariam isso se não faz sentido? Aqui está um dos centenas de e-mails que recebemos de profissionais de audiovisual. Essa pessoa escreveu: Candice e equipe, sou um profissional de AV e acredito que vocês estão no caminho certo com o microfone de lapela Rode.
A única razão para o Charlie estar equipado com 2 microfones seria porque um estava sendo enviado para uma gravação de transmissão ou uma transmissão ao vivo. Será que tanto o microfone de mão quanto o microfone Rode dele foram usados para enviar o áudio ao sistema de som da escola? Usar canais diferentes causaria uma infinidade de problemas, que se manifestariam como interferência, sobreposição e eco entre os 2 canais. Precisamos descobrir se essa suposta gravação ou transmissão ao vivo realmente foi produzida. Se não, é um grande sinal de alerta. Certo. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos analisar a equipe de audiovisual. Sabemos que Terrell Farnsworth está comandando essa equipe. Ele faz isso há mais de 10 anos. Terrell Farnsworth é um dos chamados originais, como eu costumo dizer. Como explicamos para você ao longo da nossa série sobre Erica Kirk, ele cresceu junto com Tyler Boyer. As famílias dele e do Tyler cresceram juntas. E as famílias dele e do Tyler estudaram juntas no ensino médio. Eles têm uma história de gerações, para ser sincero com você. E você sabe, como parte desse tipo de clã Mormon, o Tyler era quem estava contratando todo mundo que estava ao redor do Charlie Kirk. Isso é apenas um fato? Então, a próxima pergunta lógica é: quem especificamente na equipe do Terrell microfonou o Charlie? E porque, você sabe, esse cara pode simplesmente ser culpado do crime de ser incompetente, seja lá quem for esse cara. Que técnico de AV amador achou que era uma boa ideia captar áudio debaixo de uma camiseta, gravar áudio debaixo de uma camiseta? E essa resposta é um jovem chamado Philip Goldsberry Jr., certo? Vou mostrar para vocês este vídeo que foi montado pelo ex-usuário Sam Parker. Ele está apenas destrinchando os momentos, você pode ver, em que o Charlie é microfonado, e ele também explica mais detalhadamente como e por que temos certeza absoluta de que é um Rode Wireless Mic Pro que está colocado no Charlie. Ouça só. Aqui estamos apenas vendo Philip Goldsberry prender o microfone na camisa do Charlie. Aqui estão alguns momentos antes disso. Podemos ver Philip Goldsberry com o microfone Rode Wireless Pro na mão, e ele está se aproximando do Charlie com ele. Aqui está outro ângulo. Você pode vê-lo segurando o microfone Rode Wireless Pro na mão, conversando com, parece ser Terrell Farnsworth. Lá está ele na mão direita dele. Está vendo? Esse é o microfone Rode Wireless Pro. Agora vamos ver Philip Goldsberry se aproximando por trás, ali onde está Frank Turek, e você pode ver o ímã de lapela e o transmissor do microfone na mão dele. Viu isso? Transmissor em uma mão, ímã de lapela na outra. Então eu quero que você veja os estojos de armazenamento com carregamento duplo ou as estações de acoplamento, é assim que sabemos, que é o microfone Rode Wireless Pro, porque ele vem com os estojos de carregamento duplo e as estações de acoplamento. Também há clipes magnéticos para que você possa esconder isso atrás da sua camisa ou algo assim. E tudo o que você vai ver é só um pequeno ímã. Certo. E aqui você pode ver que Philip Goldsberry prendeu isso debaixo da camisa do Charlie, ao lado do colar. Certo. Debaixo da camisa do Charlie, ao lado do colar. Isso ajuda muito a explicar porque parece que o colar se quebra primeiro antes que o Charlie seja realmente atingido por qualquer projétil. Mas falaremos mais sobre isso depois. Queremos focar aqui na pessoa que colocou o microfone nele, Philip Goldsberry Jr. Eu já sabia que era o Philip Goldsberry Jr. quem tinha microfonado o Charlie. Descobri isso bem rápido, assim como quem mais estava na equipe. E, na verdade, bem no começo, porque eu estava seguindo tantos caminhos diferentes, acabei fazendo só uma pequena investigação sobre quem ele era. E eu, claro, imediatamente revirei os olhos quando descobri que o pai dele era pastor, um reverendo, que também, por acaso, estudou psicologia. Sabe, eu só pensei, ok, já entendemos, todo mundo é pastor. Temos o Frank Shurik aqui, temos o Rob McCoy, todo mundo aqui é tipo a Tepiusa Faith. E então, Philip Goldsberry, sendo criado por um pastor, como eu disse, me fez revirar os olhos. Mas as coisas ficaram bem interessantes quando olhamos, acho que um pouco mais sobre quem é o pai dele. Além disso, o nome dele é Dr. Philip Goldsberry, né? Então, obviamente, eles têm o mesmo nome. É ele ali mesmo, ele é pastor no Arizona. E eu pedi pra minha equipe descobrir, tipo, fatos básicos. Mas eu fiquei, tipo, de onde ele é? Será que vai ter outra conexão aqui? Em que ele está envolvido como pastor? E, gente, nossa planilha de temas conectados provavelmente vai ficar um pouco maior. Vocês não vão acreditar em mim. Porque lá em 2006,
quando a Erika estava recebendo sua coroa de Miss Teen America pela organização Trump Miss Universal. Dr. Philip Goldsberry cofundou uma organização de caridade que começou a atuar no leste europeu. A organização viria a ser conhecida como Soder Global Ministries. E, claro, eles estavam na Ucrânia. E, claro, eles estavam na Romênia, ajudando a fornecer cuidados médicos para orfanatos. Eu juro pra vocês, eu não aguento. Não é possível? Todos os meus amigos estão trabalhando no leste europeu, disse. Ninguém nunca. Simplesmente não é possível. Olhe ao redor. Marque 10 dos seus amigos. Veja quantas pessoas estão fazendo trabalho ministerial e ajudando órfãos romenos. Isso não é possível, ok? Mas esse é o pai do Philip Goldsberry e isso é um fato. Nós verificamos, nós temos fotos. Agora, apesar de terem começado a trabalhar antes de 2010, eles só registraram oficialmente a papelada para o Ministério Global em 2010, certo? 2010 sendo exatamente o ano em que a Black Sea Rotational Force montou uma base na Romênia, que posteriormente seria acusada de tráfico e prostituição de crianças. Foi isso que colocou os anjos romenos da Erika em apuros na internet, quando perceberam que ela estava fazendo parceria com o coronel Otto Buescher. E o coronel Otto Buescher era a pessoa que foi acusado de fazer isso, tipo, montar essa base e simplesmente traficar crianças por meio dela, certo? Então, hoje, o Dr. Goldsberry é o presidente do conselho da Soder Global Ministries. Aqui está a biografia dele, que foi publicada no site deles. Ela já foi atualizada desde então, mas isso era em 2013. Você pode ver, como eu disse, confirmamos que este é de fato o pai dele. E aqui está o site deles, o site atual, onde documentam o trabalho deles no leste europeu. Como eu disse, eu não poderia inventar isso. 2005, novamente, antes de terem qualquer documentação legal que pudéssemos encontrar, diz o seguinte: eles forneceram atendimento médico na Albânia por meio de clínicas de atenção primária em berçários, orfanatos e escolas. Agora eu realmente fico surpreso ao ouvir isso. Porque li recentemente que a Ivanka descobriu a Albânia este ano. Você pode colocar em tela cheia para que eu possa continuar lendo? Em 2006, eles forneceram atendimento médico na Romênia por meio de clínicas de atenção primária em orfanatos e escolas. Permita-me lembrar que nesses anos, 2006, 2005, é também quando Tyler Boyer está fazendo trabalho missionário exatamente nessa mesma região. Em 2008, este aqui eu simplesmente acho estranho. Eles ensinaram técnicas básicas de higiene e autocuidado para órfãos e idosos na Ucrânia, visitaram salas de aula para fornecer educação a jovens e adolescentes sobre tráfico humano e ofereceram atendimento médico por meio de uma clínica de atenção primária em um grande orfanato estatal. Em 2010, eles ensinaram a médicos na Albânia habilidades básicas e avançadas de suporte à vida. Em um rigoroso seminário de 3 dias, eles visitaram um abrigo para vítimas de tráfico humano e forneceram instruções básicas de primeiros socorros. Gente, isso não pode continuar sendo um tema recorrente. Nós concordamos que isso não é real. Todo mundo aqui tem a sensação de que isso não é possível, que todas as pessoas ao redor. A Turning Point USA Faith está envolvida com organizações de tráfico sexual humano e na região do leste europeu. E de alguma forma, de algum jeito, parece que eles estão cruzando caminhos potencialmente, mas não querem responder nenhuma pergunta como a da Erika sobre o porquê. Estou ouvindo de pessoas que ela está frequentando o mesmo escritório de modelos, que Jeffrey Epstein, uma mulher que foi presa, que era muito próxima de Jeffrey Epstein, porque modelos do leste europeu parecem estar sendo traficadas pela empresa dela. Alguém acha tudo isso muito estranho, quase como se fosse no mesmo dia? Que Charlie e Erika saem no primeiro encontro justamente quando Jeffrey Epstein é preso. 2019, acho que foi em agosto de 2019 que Jeffrey Epstein se matou. Eu não consigo aceitar isso como realidade. Eu não consigo aceitar que todas essas pessoas não se conheciam e acabaram se encontrando. Meu Deus, eu também. Eu também estava lá na Romênia fazendo coisas para órfãos. Meu Deus, você também? Isso é tão estranho. Que incrível. Que divino. Isso é incrível demais. Oh, gente, é algo realmente incrível demais pra ser verdade. Não acham?
Todo mundo na Turning Point USA simplesmente tem essa conexão bizarra com a Romênia, Ucrânia e órfãos. E eu simplesmente não consigo me livrar dessa sensação de que todos eles, de alguma forma, já se conheciam. Sabemos que Tyler, Erica e Terrell Farnsworth se conheciam. Provamos na série da Erica como eles se cruzaram e tinham contato. Mas, cara, todos esses pastores e os doadores e a Europa Oriental, isso me deixa desconfortável, me dá arrepios. E vou mostrar para vocês onde estamos agora na nossa planilha de temas conectados enquanto analisamos a conexão com a Europa Oriental. Aquele avião, não se esqueça que saiu no dia do assassinato do Charlie, o avião 888, estava anteriormente registrado na Romênia antes de ser registrado lá. E os donos desse avião hoje ajudam vítimas de tráfico. No final de 2012, sabemos que Erica começa seu projeto Romanian Angels e está trabalhando com Otto Buscher de alguma forma. Porque os fuzileiros navais do ZEUA é onde ela está fazendo isso, na base dos fuzileiros navais do ZEUA, em parceria com eles. Como ela diz, Tyler Boyer, sabemos, em 2011, foi para a Romênia trabalhar com o governo romeno. Em 2013, Tyler Boyer posta uma foto dele mesmo com uma órfã ucraniana chamada Natália. Ela não fala inglês e ele afirma estar ajudando um programa de agência de adoção. Acho que temos essa foto. Não sei se você tem ela aí à mão, se não, sem problemas. Aqui está. Isso é estranho. A gente olha pra essas pessoas e pensa, são todas pessoas tão boas. É realmente isso que eles estão fazendo. Eu não sinto isso. A seguir, temos a igreja do pastor Greg Laurie, a Harvest Church. Imediatamente, Erica saiu em turnê após o assassinato de Charlie com o pastor Greg Laurie. E eles estão atualmente sendo processados judicialmente porque estão sendo acusados de forma crível de tráfico vindo da Romênia. Greg Laurie não está negando que algo aconteceu na Romênia. Ele está dizendo que não é um problema mais amplo da igreja. É só esse cara da igreja que estava fazendo isso. Vamos ver como isso vai se desenrolar. O irmão de Andrew Colvett, Curtis, está atualmente lotado na Romênia como tenente-coronel, ou esteve recentemente lotado na Romênia como tenente-coronel. Tyler Boyer tem um diploma em estudos russos. Ele é fluente em russo, e ele morou na Rússia por 2 anos e passou um tempo na Ucrânia durante esse período. Rob McCoy também adotou uma menina de 12 anos chamada Natália da Rússia em 2006. Sobre Greg Laurie, repeti isso. E o Phil Goldsberry. Agora o adicionamos à nossa lista. Sodor Global Ministries, em 2006, que faz trabalho de caridade. Fez trabalho de caridade em orfanatos, ensinando higiene ou algo assim na Romênia, Albânia e na Ucrânia. E poderíamos passar por todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas na caridade relacionada ao tráfico sexual, até mesmo a maior doadora da Turning Point USA, Nelda Buckman. Envolvida extensivamente no resgate de crianças de abuso sexual e tráfico. Novamente faço a pergunta, por que isso me causa arrepios? Isso parece normal para você como um tema que continua aparecendo? Eu te disse, quando Charlie conheceu Erica, ela trouxe a chamada fé, e ela permaneceu com a fé e constantemente se envolveu com a fé. E ela o orientou sobre quem ele deveria ter ou quem deveríamos ter ao redor dele com base na fé. Pessoas como Victor Marx, que nos conta que sua esposa, Aileen, é como uma mentora para ela. Todo mundo que é mentor da Erica me dá arrepios. E nós devemos acreditar que a Erica é de alguma forma diferente? Não porque ela causa arrepios em todo mundo. Toda vez que ela fala, as pessoas pensam, tem algo errado. Eu não me sinto confortável perto dela. Eu simplesmente me recuso a aceitar que isso é coincidência. Para mim, parece uma conspiração maior. Parece que todas essas pessoas já se conheciam de outra vida. Eles meio que infiltraram a Turning Point USA. É assim que eu me sinto. Mas eu tenho que dizer que Deus abençoe Terrell Farnsworth, o CEO da Visual Impulse, antigo responsável pelo áudio e visual do Charlie e da Turning Point USA, que estava completamente à beira de um ataque de nervos. Quando falei com ele por telefone após o assassinato, foi o Terrell, sozinho, quem me fez perceber que havia algo muito errado com o dia 10 de setembro. A simples presença dele ali, isso era novidade. A afirmação dele para mim de que eles estavam tentando algo novo, que foi por isso que ele começou a ir a esse tipo de evento, que exigia que ele supervisionasse a divisão de áudio. A alegação absurda dele, claramente absurda,
de que não sabia como enviar um arquivo de vídeo, que depois se transformou em uma expressão bizarra de medo de que não queria enviá-lo porque achava que o Google iria hackeá-lo. Sério, Terrell? Porque ele também me informou. E é por isso que eu digo, Deus o abençoe, que eles estavam transmitindo o evento ao vivo para a equipe de operações lá em Phoenix. Isso é uma citação direta, a equipe de operações lá em Phoenix. Aparentemente, eles estavam assistindo aquele evento ao vivo de volta. Por quê? Ele me disse que era porque o Charlie queria que os clipes fossem cortados imediatamente. Ele estava constantemente trabalhando para ser mais rápido. E isso responde, em parte, à pessoa que nos enviou um e-mail perguntando onde isso estava sendo transmitido ao vivo. Essa é uma boa pergunta, porque isso... Aquele microfone deve ter captado alguma coisa, certo? Curiosamente, quando perguntei a ele se esses operadores estavam ou não na sede do Turning Point, ele me disse que não. Não está claro onde exatamente em Phoenix esses operadores estavam assistindo ao Charlie morrer. Quem eram esses operadores? Esse deveria ser um dado muito fácil de confirmar, mas não conseguimos. Certo? Já esgotamos todos os recursos na Turning Point USA? Funcionários atuais e antigos, e a resposta que recebemos de todos é a mesma, disseram a eles que estava sendo transmitido ao vivo, mas ninguém sabe exatamente de onde. Como isso é possível? Por que Charlie não gostaria que os clipes fossem transmitidos ao vivo para o escritório dele, se isso for verdade? Se o que Terrell me disse for verdade, para onde estava indo? Quem estava assistindo? Quem são os operadores? Eles são os verdadeiros operadores. Tudo isso é tremendamente interessante. E nós deveríamos chegar ao fundo disso. Não faz o menor sentido a polícia não ter recolhido muitas dessas coisas como evidência. Os federais também não recolheram muitas dessas coisas como evidência. Quero dizer, é absurdamente ridículo que eles tenham devolvido o colar para a Erica. E também onde estão as roupas que Charlie estava usando, certo? Onde estão as roupas do Charlie? Que ele estava usando naquele dia? Porque se eu fosse a defesa de Tyler Robinson, eu estaria solicitando aquela camisa branca Freedom que ele estava usando. Onde eu sinto que o que era para acontecer é que o explosivo, a carga moldada, na verdade deveria acertá-lo no peito. Era para parecer que ele tinha levado um tiro no peito. As pessoas não teriam questionado porque o sangue obviamente teria ido para a camisa dele, as pessoas teriam visto isso e presumido que ele foi atingido no peito. Onde está aquela camiseta? Eu não a vejo listada como evidência na audiência do tribunal. Se eu fosse a defesa, eu encontraria essa camiseta e a mandaria testar para resíduos de explosivos, que podem ter ficado nas partículas do tecido. Isso assumindo que a camiseta sequer foi recolhida e armazenada pelos federais, porque aposto que não foi, considerando o fato de que eles nem sequer guardaram o microfone de mão dele como evidência. Como é possível que a Turning Point USA esteja com esse microfone? Pense profundamente sobre o quão insano isso é de verdade. O microfone de mão, que continha aquele respingo imediato de sangue que mostramos para você, foi adiante. O respingo imediato de sangue está na mão esquerda do Charlie e está no microfone. E os federais acharam apropriado entregar isso para a Turning Point USA, para que eles pudessem colocá-lo em uma caixa de vidro e arrecadar dinheiro com isso. Tente fazer isso fazer sentido. Porque parece que é assim. Tudo que continha evidências cruciais foi imediatamente devolvido para Erica, o celular do Charlie, na noite anterior. Mensagens de texto expressando o medo dele de que seria assassinado. É para acreditarmos que ele achava que seria morto por um transfurry. Era isso na noite anterior. Ele simplesmente, depois de ter uma discussão e dizer que estava deixando a causa pró-Israel e receber uma ligação de um rabino, e o Josh Hammer ligar para ele. E ele está nesse grupo de mensagens e diz: vocês fiquem com o dinheiro, eu não quero. Ele foi dormir naquela noite e estava preocupado com um transfurry matando ele. E ele mandou mensagem para a equipe dele dizendo: é essa pessoa que vai me matar. Essas mensagens foram requisitadas por intimação. Porque esse celular foi entregue para a Erica em vez de ser mantido como prova? O microfone do amigo do Charlie foi entregue a Turning Point USA, de forma mais ampla, entregue para a Erica absorver. O colar do Charlie, tudo foi entregue para a Erica. Por quê? Suspeito que seja porque estavam nos conduzindo para a era da viúva. Ninguém pode questionar a viúva. Você não tem coração.
Como assim? Como alguém ousa questionar por que ela quer usar? O pingente do marido, por que ela quer chorar sobre o microfone ensanguentado enquanto arrecada dinheiro para quem pagar mais? Como alguém ousa questionar por que ela quer estar cercada pelas evidências para homenagear Charlie Kirk. É por isso que eles estão fazendo isso. Mas deixe-me dizer, já passou da hora de fazermos perguntas sobre por que ela recebeu qualquer uma dessas coisas. E seria muito bom se alguém descobrisse onde estão as roupas do Charlie, especialmente aquela camisa branca da Freedom que ele estava usando no dia do seu assassinato. Voltamos já após um breve intervalo. Muito bem, pessoal. Agora há uma nova geração de mães e pais que está surgindo. Pais que querem estar presentes para seus bebês, construir famílias fortes e criar um futuro cheio de compaixão, coragem e amor. Mas para muitos pais, à espera de um filho, aquele teste de gravidez positivo pode, a princípio, parecer completamente assustador. Eles se perguntam: será que conseguimos fazer isso? Estamos prontos? Como será o nosso futuro? É aí que meus amigos da Preborn entram em ação. Nas clínicas Preborn, os pais ganham ultrassom gratuito, apoio, recursos e conhecem a esperança em Jesus. Quando uma mãe e um pai veem o bebê no ultrassom, tudo muda. O medo vira conexão, a incerteza vira esperança e um futuro com vida torna-se possível. É por isso que o seu apoio à Preborn é tão importante. Por só $28, a Preborn oferece ultrassom grátis e prepara pais para escolherem a vida e formarem famílias. Dói discando o jogo da velha 250 com a palavra bebê. Mais uma vez, é jogo da velha 250. Bebê ou acesse preborn.com/Candice, preborn.com/Candice. Eu sempre falo pra vocês sobre a Anime Skincare. A Anime faz os melhores produtos de cuidados com a pele à base de sebo que já usei. O sebo deles vem de gado alimentado e terminado a pasto, criado em uma fazenda em Montana. E em um mundo onde tantas empresas escondem de onde vêm seus ingredientes, isso realmente faz diferença. Todo mundo parece estar falando sobre sebo hoje em dia, mas nem todo sebo é igual. A Anime tem se dedicado a buscar ingredientes excepcionais e criar produtos que as pessoas realmente se sentem bem em usar. É por isso que tenho usado o Sunshine Tallow Cream e o Buzzing Tallow Balm da Anime. O Sunshine Tallow Cream deles se tornou um dos produtos mais populares da Anime porque é rico, nutritivo e feito com sebo, aloe vera, óleo de abacate e manteiga de karité, para hidratar a pele e deixá-la macia e saudável sem oleosidade. Quando preciso de cuidado extra, uso o Buzz and Tallow Balm deles. É uma fórmula rica que retém a hidratação, nutrindo a pele profundamente. O que mais aprecio é que esses produtos têm como base a simplicidade, ingredientes de alta qualidade, origem e fabricação americanas e cuidados com a pele que realmente funcionam. Então, se você tem curiosidade sobre cuidados com a pele à base de sebo, acho que a Mimi definiu o padrão. Visite nimeskincare.com e confira Sunshine, Tallow Cream e Buzz and Tallow Balm. Use meu código Candice10 para obter meu desconto exclusivo. Mais uma vez, é nimeskincare.com. Também quero lembrar vocês sobre a Tax Network USA, porque sei que muita gente deve impostos atrasados. Pode ter anos de declarações atrasadas ou declara anualmente, mas a dívida só cresce. Talvez tenha sacado de um 401k ou IRA e recebeu um imposto inesperado. Independentemente da causa, fato é, as multas e juros do IRS sobem a cada mês. Sem um plano agora, você pode dever ainda mais na próxima temporada de impostos. Antes de receber mais cartas do IRS, confiscos ou bloqueios bancários, ligue para a Tax Network USA. Ajudam contribuintes há mais de 15 anos resolvendo impostos atrasados e problemas sérios. Devendo 10 mil ou 10 milhões, a equipe deles já resolveu mais de 1 bilhão em dívidas fiscais. Neste momento, eles estão oferecendo uma ligação investigativa gratuita com o IRS para descobrir exatamente quanto você deve e quais opções você tem para resolver isso. Então ligue para 8666-861-651 ou acesse tnusa.com/Candace. Repetindo mais uma vez, o site é nusa.com/Candace para você acessar agora. Eu não posso enfatizar o suficiente para vocês. Jeffrey Epstein operava uma rede global de tráfico e ele trabalhava, segundo ele mesmo e seus e-mails, para os Rothschild. Essa não é uma rede que teria sido simplesmente desmantelada porque ele foi preso. Esse não é um homem que eles simplesmente teriam deixado apodrecer na prisão e dito: ok, fomos pegos. Acabou. E eu tenho uma forte suspeita de que o assassinato de Charlie Kirk está conectado ao mundo de Jeffrey Epstein. É só o que eu acho. É assim que eu me sinto. E cada pequeno dado que recebemos só reforça isso, a partir do discurso de Tucker Carlson.
destruindo completamente Jeffrey Epstein, fazendo perguntas sobre de onde vinha o dinheiro das pessoas. Quando você não sabe como as pessoas estão ganhando dinheiro, significa que elas não estão ganhando de uma forma boa, não importa o quanto tentem disfarçar ou se apresentar como empresários. Essa é a história de Jeffrey Epstein. Estávamos trabalhando em uma série sobre Epstein quando tudo isso aconteceu. Estávamos trabalhando em uma série sobre Epstein quando Charlie Kirk foi assassinado. Charlie estava fazendo muitas perguntas sobre Jeffrey Epstein e então ele recebeu um telefonema do presidente dos Estados Unidos pedindo para que ele parasse de fazer isso, dizendo que isso estava causando... Por que Trump pediria para ele parar de fazer isso? Isso não faz nenhum sentido. Eu sinto que a rede Epstein, e novamente, isso é a minha opinião. Nada disso é um fato, mas é a minha opinião, considerando toda a pesquisa que fizemos nos últimos 9 meses. É a minha opinião que a rede de Jeffrey Epstein ressurgiu. No mundo das organizações sem fins lucrativos, no mundo da igreja, no mundo dos pastores, porque todos nós sabemos que esses pastores não estão soando bem para nós. A obsessão deles com Israel, a grosseria deles com qualquer um que questione a narrativa de Charlie Kirk. Quando há buracos tão óbvios na história, isso significa que eles têm outro chefe. Eles não estão comprometidos com a verdade. Eles não estão comprometidos com a palavra Jesus Cristo. Não é para isso que eles estão nesse negócio. Eles estão no ramo da psicologia. E tentam convencer as pessoas de que, só porque estão segurando uma Bíblia, não é possível que estejam envolvidos em algo sujo. Eu discordo fortemente disso. Acho que o assassinato do Charlie está expondo algo muito maior do que poderíamos imaginar. De qualquer forma, quero mostrar outra discrepância do dia 10 de setembro. Desta vez diz respeito à RCP. Você ouviu Andrew Colvett mais cedo dizendo: mostramos o vídeo dele no programa da Laura Ingraham, falando sobre o colar, que ele foi removido enquanto tentavam salvar a vida dele. Talvez a implicação seja que o colar foi removido porque estavam tentando fazer RCP. Bem, se você acha que fizeram RCP, você estaria certo e errado ao mesmo tempo, dependendo de quem você ouviu. Isso foi no carro, a caminho do hospital. Aqui está o que Frank Turek tem a dizer sobre a RCP. Nós só estávamos cortando os cruzamentos, sabe? Só buzinando. Esse não era um veículo de emergência. Não tinha luzes. Não tinha nada disso. E eu disse, precisamos começar a RCP. Então eu tentei começar isso. Estávamos fazendo RCP nele, mas nada acontecia. Não era como se tivéssemos um socorro melhor, ou melhores instalações médicas, ou se fôssemos mais rápidos para o hospital, pudéssemos tê-lo salvado. Nós não podíamos. Então eles tentaram fazer RCP. Não funcionou. Agora aqui está Brian Harple. E ele não vai dizer que tentaram fazer RCP de jeito nenhum. Ouça só. Frank está apenas orando em voz alta e Rick está orando. E eu só consigo ouvir o carro acelerando. Acelerando forte, e eu ouço Dan apenas passando as direções para Justin, para que ele não precise olhar para nada além da estrada. Sabe, nós chegamos lá... Durante esse tempo, estavam fazendo RCP, você... Sabe? Não, porque agora eu preciso estancar aquele sangramento. Sim, não, eu tinha ouvido relatos conflitantes e fiquei um pouco confuso com isso. Tipo, não podemos começar a fazer RCP antes de parar o sangramento. E as pessoas não entendem isso. Priorização do atendimento, certo? Então é isso, eu preciso estancar aquele sangramento antes. E então eu sabia que não estávamos tão longe do hospital. E o corpo humano pode, sabe, dizer, eu preciso estancar esse sangramento. Sabe, eu só preciso estancar o sangramento. Então essa é outra discrepância para a qual eles não vão dar explicação. Na verdade, acho que até o Rob McCoy insistiu nisso. No palco, acho que temos esse trecho, e ele disse isso. Frank Turek, no caminho para o hospital, realizou RCP, mas Brian Harple acabou de dizer que Frank Turek estava apenas no banco de trás, rezando. Ouça o que Rob McCoy disse. Aquele era o Frank Turek. Ele estava coberto de sangue porque estava fazendo RCP no Charlie. Ele estava só no banco de trás, rezando? Ou ele estava fazendo RCP no Charlie? Na verdade, é uma boa pergunta, porque depois o Frank Turek realmente diz isso. No hospital, o Mike foi ótimo. Deram batas a eles e todos se trocaram por estarem cobertos de sangue. Mas porque o sangue
vimos que ele não tocou no Charlie ao entrar no carro, mas foi para o banco de trás. Isso corrobora a versão do Brian. Ele estava atrás, pouco envolvido e limpo. Além disso, se ele trocou de roupa para as roupas hospitalares porque os filhos dele continuaram no FaceTime o tempo todo, eles estavam simplesmente sentados em uma poça de calças e camisas do pai, enquanto o pai usava roupas hospitalares. Nada disso faz sentido, nenhuma dessas histórias está batendo. E a resposta deles para isso é simplesmente difamar as pessoas, ameaçar com processos e enviar notificações extrajudiciais. Como se isso fosse nos fazer pensar que eles estão dizendo a verdade. Não mesmo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu realmente sinto que Charlie estava cercado por completos e absolutos psicopatas de verdade. Porque não faz sentido porque você simplesmente não responderia, ou não teria um debate, ou uma conversa para esclarecer algumas coisas. E, aliás, quero dizer que pode haver razões válidas para tudo isso. Como eu disse, pode haver uma explicação para como Erika se sustentava, como ela viajava pelo mundo, morando na cidade de Nova York. Porque todos eles estão, de alguma forma, conectados ao leste europeu em uma época em que, só para deixar claro, quando você está em um país depois das 8, conflito após uma guerra civil e você está em um país corrupto, sabemos que o tráfico acontece o tempo todo. Sabemos que esses escândalos de tráfico são reais. Sabemos que já houve escândalos no passado, que vamos detalhar amanhã, nos quais nosso governo e nosso exército estiveram envolvidos. Pode haver uma explicação válida para tudo isso. Mas o fato de eles não estarem dispostos a sentar e esclarecer esses pontos não é um bom sinal para eles. Eu não acho que isso seja um bom sinal para eles. Eu não acho que ninguém olhando para Erika Kirk, que de alguma forma não está sendo paga para manter uma perspectiva positiva sobre ela. Eu não acho que ninguém, de forma razoável, ache que ela seja uma vítima. Não. Ela parece mais uma participante disso tudo. No melhor dos casos, como alguém que já trabalhou com eles disse online ontem, no melhor dos casos, ela é muito suspeita. No pior dos casos, ela parece ser cúmplice de um encobrimento, certamente de um encobrimento. Porque há tantas coisas que ela poderia fazer para ajudar a esclarecer os fatos, além de apenas se apresentar e chorar. Ela poderia dar acesso a tantos investigadores que estão no local, que são apenas investigadores independentes, tentando obter respostas para perguntas básicas. Ela poderia esclarecer coisas que fez no passado, ela poderia esclarecer coisas que aconteceram naquele dia, ela poderia mostrar as mensagens de texto dele para provar que ele realmente estava com medo de que uma pessoa trans no telhado fosse matá-lo na noite anterior. Nada disso, nada dessas coisas impactaria o processo judicial. Como isso vai arruinar seu processo se for a verdade, isso só fortaleceria seu caso. Olha, aqui está aqui está a mensagem dele. Charlie temia que isso acontecesse. E olha, aconteceu. Ele achava que uma transfobia ia matá-lo. Ele disse isso na noite anterior, e então aconteceu. Tem algo errado. Enfim, indo pra algo mais engraçado que me fez rir ontem. Eu estava só rolando o Twitter e sempre tento evitar as coisas mais mesquinhas sobre a Erika. Isso. Não parece certo, mas eu só penso, ok, é um pouco mesquinho demais quando as pessoas falam das roupas dela usando calças de glitter e coisas assim. Sim, isso meio que constrói um perfil de alguém, mas eu certamente na nossa série sobre a Erika evitei falar das roupas dela e das coisas que ela usa, que são bem estranhas. Pessoalmente, só acho que o stylist dela simplesmente não gosta dela, seja quem for, realmente não gosta dela. E essa é a forma que encontrou de contribuir para a investigação, vestindo ela com roupas ridículas. Mas eu vi esse tweet e é algo que, no fundo da minha mente, tem me incomodado há muito tempo. E eu ri tão alto porque pensei, ok, essa é uma daquelas pequenas coisas mesquinhas que, prometo, achei estranha por muito tempo. E essa pessoa simplesmente tweetou isso. Então eu ri. Isso é uma brincadeira, gente. Mas ela escreveu o seguinte: podemos só discutir a assinatura da Erika por um minuto? É difícil de decifrar, mas ela escreve Erika Lane Kirk da maneira mais psicopata possível. E eu te prometo esse pequeno detalhe, eu fico tipo, o que é essa assinatura? Porque parece que ela está arriscando o próprio nome, a própria Lane. Pra mim, parece como quando uma criança em um filme de terror, sabe como é? Elas estão, tipo, desenhando um retrato bonitinho da família e elas... Tipo, eu fiquei assim, é isso que eu sinto quando olho pra assinatura dela. Porque é assim, riscada desse jeito, é tão estranho. E aí alguém nos comentários, claro, porque existe tanta literatura psicanalítica por aí, claro que tem alguma análise comportamental sobre assinaturas das pessoas e como elas assinam seus nomes.
E, de fato, essa pessoa mostrou o efeito de riscar na parte de baixo que elas têm. A análise psicológica e comportamental estudou assinaturas para tentar descobrir se seria possível determinar padrões relacionados aos traços das pessoas. E existe algo chamado efeito de riscar. Não o traço cortando lá em cima, mas o efeito de riscar mesmo. Visualmente, um traço cortando se assemelha a riscar alguma coisa. E os analistas frequentemente interpretam isso como um desejo subconsciente de negar, esconder ou alterar a própria identidade. Eu estou te dizendo, existe um cantinho da internet para absolutamente tudo. Vou submeter minha assinatura para análise comportamental. Acho que minha assinatura está ok. Acho que vocês já viram. A gente costumava deixá-la no canto desse negócio, mas minha assinatura é tipo cursiva. Não é riscada. Enfim, isso só me fez rir muito. Porque eu estava pensando, juro pra você, já tive esse pensamento lá no fundo da cabeça, tipo, que assinatura bizarra é essa? E alguém falou isso. Sempre tem alguém que fala o que ninguém ousa dizer. Enfim, voltamos já depois de um breve intervalo. Certo, pessoal? Muito antes da indústria alimentícia nos decepcionar e começar a produzir alimentos de baixa qualidade e se esconder atrás dos rótulos nutricionais, uma coisa sempre foi verdade. Frutas e vegetais orgânicos são os superalimentos que seu corpo precisa. Fast food é gostoso por uns 20 segundos, mas o lixo e a inflamação que vem depois acabam com o seu organismo. Isso te deixa cansado e fraco, por isso você precisa conhecer o fieldofgreens.com. Field of Greens é composto 100% por frutas e vegetais orgânicos que são desidratados e moídos até virar um pó fino. Cada ingrediente foi selecionado para apoiar funções essenciais em todo o seu corpo. Essa é a melhoria de saúde mais fácil que você pode fazer. Uma colher por dia e você vai sentir a diferença. A Field of Greens promete que seu médico vai notar sua saúde melhorando ou você recebe seu dinheiro de volta. Ganhe 20% de desconto com o cupom CANDICE no checkout em fieldofgreens.com hoje. Use o cupom CANDICE em fieldofgreens.com. Lembre-se da American Financing. Na economia incerta atual, eles ajudam famílias a sair da armadilha dos juros altos. O verão chegou, mas as nuvens econômicas permanecem para a classe média. Entre a inflação persistente e o custo de vida diário, você provavelmente está sentindo toda essa pressão. Sua casa valorizou e você tem muito patrimônio, mas os gastos de verão levam muitos a usar o cartão. A American Financing entende que 2026 exige uma estratégia real. Por isso, usam consultores com salário fixo. Com taxas de 5%, clientes economizam em média $800 mensais, eliminando dívidas caras. Dinheiro no seu bolso para combater a inflação, sem taxas iniciais ou pressão. Começando hoje, você pula 2 parcelas. Então ligue para o American Financing hoje mesmo no 807-9512-10. Mais uma vez, o número é 800-795-1210. Ou acesse americanfinancing.net/Owens. É americanfinancing.net/Owens. Muito bem, pessoal, o comentário de destaque do episódio de ontem. A garota da cidade pequena escreveu: "Nossa garota mudou de marcha. Esses últimos episódios foram Butler, Trump, John Bray, The Golden Pager. Há um motivo para o FBI ter perdido a cabeça ontem." Obrigada. Obviamente, estou profundamente interessada em todos esses assuntos. E há outro personagem que quero apresentar para vocês amanhã, que surpreendentemente nos levou de volta à Bósnia e à Romênia e ao tráfico humano. E pessoalmente acredito que tudo isso pode estar relacionado a Jeffrey Epstein, como já disse para vocês. E não posso ignorar o comportamento desta administração quando se trata de Epstein. E eu acho que, como o resto do mundo, nosso sentimento geral, nossa intuição, nosso instinto nos diz que Israel esteve envolvido no assassinato de Charlie Kirk. Tipo, parece senso comum. E eu não sei mais o que dizer. É para isso que todas as evidências e todo o comportamento apontam o envolvimento de Israel. E foi com isso que ele estava lidando nos últimos meses de vida. Smallbird escreve, abre aspas, "O que é uma emergência de paver? Paver profissional." Sim, é muito engraçado quando ele diz isso, porque eu estava pensando a mesma coisa. E se um paver profissional nunca ouviu falar de uma emergência de paver, então tem algo errado. Algo está bizarro. E, aliás, havia outras partes daquela entrevista que são realmente engraçadas, onde ele meio que fala isso. Ele estava olhando as reações das pessoas online, ele pensou, eu faço parte da encoberta? E é por isso que ele veio a público e começou a falar, porque percebeu que sim, tudo o que realmente aconteceu foi estranho. E especialmente eles mandarem uma equipe antes dele para remover o solo e depois trazê-lo para pavimentar porque queriam que fosse feito rapidamente. É insano. Fora literalmente destruir provas, não faz sentido nenhum.
E é realmente assustador chegar a esse ponto, acho, na sociedade, onde eles simplesmente acham que têm poder e dinheiro suficientes para nos influenciar contra o bom senso. Como se eles pudessem inverter tudo e dizer que tudo isso é normal. E vamos continuar mandando o Blake Neff para twittar e gritar, e vamos mandar a Dana Lash para chamar as pessoas de demoníacas, que têm perguntas básicas e eles não conseguem vender a Erika para o público. Ah, bem, se quiserem vendê-la para o público, ela vai ter que dizer a verdade. É isso. É isso mesmo. Comentários do episódio de hoje. Lindsay escreve: me impressiona como essas pessoas conseguem se encarar no espelho e diante do público, mesmo depois de se recusarem a levar adiante essa investigação, quanto mais provavelmente terem participado do assassinato dele. É assim que o verdadeiro mal se parece. E eu rezo para que a justiça seja feita um dia. Ela será feita. Como eu disse, eles parecem doentes. A mentira corrompe, naturalmente. Você pode ver que o sucesso autêntico deles foi completamente apagado, porque as pessoas não seguem algo que parece fraudulento. Então eles podem bater de frente com as pessoas. Quero dizer, eles podem esbarrar com pessoas na Casa Branca. Eles podem ser convidados para eventos glamourosos e cheios de brilho em Mar-a-Lago, mas perderam o povo. E isso significava tudo para Charlie. Foi assim que ele construiu a organização. E então tudo fica engessado, e quando as coisas ficam engessadas, elas não conseguem prosperar, não conseguem sobreviver. Então quase que é melhor assim. É quase melhor deixar que tudo se desfaça aos poucos. Obviamente, tenho esperança de que um dia a justiça será feita, e eu acredito que isso vai acontecer. Acredito nisso porque veja até onde chegamos, 9 meses depois de tudo isso. E temos 90 mil pessoas assistindo isso ao vivo no YouTube. Eles queriam que isso terminasse no momento em que Erika disse, eu o perdoo. E isso não vai desaparecer. Está ficando maior. E eu acho que, como essas pessoas são genuinamente sociopatas e psicopatas, elas não conseguiram prever isso. Isso nunca fez parte dos planos deles, que poderiam perder o público ou que estavam cometendo erros logo no início ao forçá-la sobre nós tão rapidamente. Isso. Para pessoas que possuem essas características, este é o desmoronamento delas. Ser querido significa tudo para elas. E a única maneira de serem queridas agora é dizendo a verdade, e elas não vão fazer isso. Então sente-se e aproveite o show, porque isso é, no fim das contas, a verdadeira justiça para Charlie. Ele era genuinamente querido e eles são genuinamente desprezados. Zamit escreve: olá para todos os oportunistas do TPUSA 2.0 no chat. Mande meu carinho a eles, que gentil. E obrigado pela gorjeta generosa. E não vai para eles, vai para mim. Vou avisá-los disso. Alison Berry escreve: a única investigação é e tem sido feita aqui pela Candace Owens. Os Estados Unidos sabem disso. Outros países sabem disso. Outros países sabem disso. O mundo sabe disso. Não vamos parar. Valeu, Candace e time, pelas horas dedicadas à verdade. Muito obrigada. E também aos criadores menores no YouTube. Nós mencionamos muitos deles. Você sabe, a Nice fez um trabalho incrível. Todos contribuíram. Baron Coleman Lionel. Houve tantas pessoas que acrescentaram diferentes peças para manter a história do Charlie viva é a maior justiça possível. Nossa parte é não deixar isso morrer e pressionar o governo por pedidos de FOIA exigindo esses e-mails. Sobre ela ser um ativo emocional, isso é extremamente explosivo. O fato de a mídia não tocar nesse assunto depois que conseguimos esse e-mail é uma loucura. É completamente insano que isso não seja uma matéria de capa, que o centro de correspondentes da Casa Branca, a mensagem foi encenada. Mesmo assim, o Departamento de Guerra estava impulsionando artificialmente a Erika. Quem gravou aquele vídeo? Por que ninguém na mídia está interessado em descobrir a resposta para isso? Nós oferecemos uma recompensa de $10 mil. Ainda assim, não conseguimos descobrir quem gravou aquele vídeo. Com certeza não foi a mulher da CNN que postou no Instagram dela. Christy Rafferty pergunta: quem escolheu a camisa branca em vez da preta habitual? Foi para passar uma mensagem? Se o plano era um tiro no peito, a mensagem se perderia na camisa preta que ele sempre usa. Eu realmente acredito que a cor da camisa foi escolhida por esse motivo, porque teríamos apenas pensado que ele levou um tiro no peito. Acho que o objetivo era justamente ver o sangue se espalhando debaixo da camisa dele. Não acho que a intenção era acertar o pescoço dele. É simplesmente estúpido demais tentar vender essa ideia. 1.3006. Não atravessou um pescoço. Acho que isso foi algo que deu errado naquele dia. Houve muitas coisas que deram errado, além até da gravação bizarra. Eles esqueceram que alguém deveria ligar para o 911.
Olha, se há um tiroteio, a maioria das pessoas continuaria correndo, não ficaria só alguns metros adiante, ligaria para a mãe e pronto, acabou. Você ligaria, tentaria falar com o 911. No processo contra mim, Ryan Harpo afirmou, acho que ele afirmou que ligou para o 911 ou que alguém ligou para o 911. Eu não vi isso nas gravações do 911 que foram divulgadas. Talvez haja um motivo para estarem retendo outras gravações que aconteceram, mas a equipe do Turning Point, de modo geral, não tentou ajudar o Charlie e não ligou para o 911. Tô falando sobre a equipe, os Mike McCoys, os Blake Neffs, o Andrew Cypher, outra pessoa que está com ele há muito tempo. Simplesmente todo mundo meio que correu para debaixo do viaduto e parecia que sabiam que tudo ia ficar bem. Isso me parece incomum. E isso coloca, de forma estranha. Coco sai e escreve: não consigo parar de pensar em uma entrevista com Andrew Colbert, dizendo como a Erika foi chamada poucas horas depois do Charlie por alguém muito importante. E perguntaram o que a Erika sabia. E ela disse: eu sei de tudo. Erika deu uma entrevista usando a mesma frase, mais sinalização. Trump foi quem ligou pra ela. É isso, eu sei. Trump ligou pra ela. E provavelmente foi uma conversa entre ela e Trump. Quero dizer, acho que a Erika conhecia o Trump muito antes do Charlie conhecia o Trump. Se você olhar o histórico dela no Miss Universo e em concursos de beleza, isso foi na época em que o Trump era coproprietário junto com a NBC Universal. Parece haver um fio condutor de que todo mundo aqui está, de alguma forma, envolvido com a NBC Universal e também com as produções do Mark Burnett. Esse tem sido o outro fio que estamos puxando. Quero dizer, até a Alex Clark, ela participou de reality show. Alguém me disse, eu nem incluí isso na planilha porque simplesmente a considero tão irrelevante. Mas ela também fez parte das produções do Mark Burnett, quando participou de algum programa tipo Tinder Show no passado ou algo assim. É interessante que todos eles tenham esse histórico em reality shows, e você começa a se perguntar se a vida do Charlie era um reality show roteirizado. Acho que era. Acho que isso é bem óbvio. Mas ele não morrerá em vão. Chique Mama escreve: eu sou ortodoxa com um padre romeno e nem eu tenho tantas conexões com orfanatos romenos. Isso é realmente engraçado. Desculpa, eu ri enquanto lia isso. Sou ortodoxa com um padre romeno e nem eu tenho tantas conexões com orfanatos romenos. Amém, irmã? Eu não sei. Eu não sei como isso é possível, mas eles só vão dizer pra gente que é tudo normal. É só mais do mesmo. É isso que as pessoas fazem. Todo mundo simplesmente sai por aí e ajuda. Um orfanato na Romênia. Não, isso é uma rede que estamos analisando e uma rede global. E sabe de uma coisa? Alguém me disse isso. Eu não sei se é verdade. Só estou compartilhando com vocês porque é o meu podcast e eu posso. Mas parecia que viável é como eu descreveria que a forma como funciona e a maneira como o exército dos Estados Unidos já foi flagrado nessas operações de tráfico global, no passado, é que o que eles fazem primeiro é enviar a caridade, certo? Eles enviam pessoas do tipo Cruz Vermelha para uma área que foi devastada de uma forma ou de outra, por guerra, por um furacão, seja o que for, e essas pessoas são efetivamente os batedores. Descobrindo onde as crianças vão estar. Ou seja lá o que for, onde eles vão montar o negócio ilegal. E então eles enviam o exército, porque isso é meio que o comando e o apoio necessários para realizar essas operações. E existe, como eu disse, algum respaldo histórico para essa afirmação que vamos abordar amanhã. Quando os Estados Unidos realmente foram pegos traficando em grande escala, e alguém denunciou isso. Uma pessoa muito corajosa. Enfim, vamos discutir tudo isso amanhã. Acho que peguei de todo mundo. Não, perdi uma. Avery escreve: disseram que havia chapéus que foram tirados da mesa na frente do Charlie depois que ele foi baleado. Se você conseguisse colocar as mãos em um deles, poderia testá-lo para resíduos de explosivos. Que Deus te abençoe e te mantenha em segurança. Tenho certeza de que cada pedaço de evidência, até o solo, foi removido naquele dia. E a melhor aposta é que alguém encontre aquela camisa. Porque se descobrirmos que aquela camisa foi lavada, certo? Ou que aquela camisa foi misteriosamente devolvida para a Erika durante uma investigação em andamento, teremos nossa resposta. Não que já não tenhamos tido essa resposta 1000 vezes. Temos nossa resposta de que há algo muito errado com esses personagens do Turning Point USA. E a situação fica cada vez mais errada a cada dia. Quanto mais Blake Neff fala, mais culpados eles parecem. Quanto mais eles continuam o programa na direção exatamente oposta a tudo em que Charlie acreditava, mais percebemos que ele estava cercado de cobras, atores e performers
quem estava dirigindo isso, quem estava escalando o elenco. Bem, talvez tenha sido o Mossad. Eu sei que eles assumiram o crédito por isso alguns dias atrás. Mostramos pra vocês que eles são os diretores, os produtores. Eles podem se infiltrar em qualquer organização. Eles disseram isso, não eu. Enfim, a melhor forma de apoiar nosso programa, temos novos produtos disponíveis no site. Acesse candiceowens.com. Você também pode se inscrever no Clube do Livro. Você pode adquirir a sua caneca Pare com o anticandicismo. Elas estão vendendo muito bem. Essa é a nossa caneca dos felizes 6 milhões. Compre pra você. Compre pra um amigo. Pegue um livro. Enquanto eu estiver por lá, faça um sanduíche. Esse é o livro que estamos lendo agora no Clube do Livro. E é um baita livro e tem relação com a mãe Rússia. Enfim, pessoal, nos vemos amanhã.